Olá, meus queridos amigos, muito boa noite. Muito boa noite, muito boa noite aí para todos vocês. Começando, gente, mais uma pílula noturna do nosso amado Evangelho. Hoje, segunda-feira, início de semana, né? Dia 4 de fevereiro, mais um mês começando. E você sabe, para participar, entra lá no nosso site, institutonamastê.com.br e conta a sua história aqui pra gente. Pílula Noturna é a versão da Pílula do Evangelho com o nosso bate-bola do bem. Eu sou o Ricardo Melo, aqui do Instituto Ricardo Melo e Namastê, para quem está chegando agora. Meus amigos, hoje eu tenho uma pergunta aqui, na verdade são duas, né? De pessoas que pedem para não se identificarem. Uma delas fala que foi a uma determinada casa religiosa e, segundo ela fala, pelo menos, né, a pessoa que atendeu até com atenção, com carinho, ela contou os seus problemas e a pessoa disse assim: Olha, você está com problemas espirituais muito graves e certamente isso está te prejudicando muito, sua autoestima está muito baixa. E se você não melhorar, né, você pode piorar, né, ainda mais, levar problemas para sua família. Quer dizer, fez mau terrorismo, né, com a pessoa. E ela fala que ela saiu de lá pior do que ela entrou nessa casa espiritual, né? De uma determinada religião. E aí ela fala: Poxa, Ricardo, não era para eles me darem consolo? Pois é, gente, aí é que tá o detalhe, né? Algumas verdades doem, embora elas tenham que ser ditas com sabedoria. O que acontece? Todos nós, quando temos dores, dificuldades, queremos conforto, carinho, aconchego para a gente, né, não se sentir sozinho para resolver isso tudo. A questão é que para resolver o problema, muitas vezes o remédio é amargo. Veja você que muitos problemas só são curados na área da saúde com cirurgias, e cirurgia é uma experiência mais drástica, né? Você vai ter que cortar seu corpo, mas cura, em muitos casos fisicamente, cura. Então, o que eu quero dizer? Quem vai numa casa espiritual realmente desejando aprender mais sobre si mesmo, vai ouvir, claro, dentro das crenças dessa religião, dessa casa espiritual, e principalmente dentro do ponto de vista e da maturidade, né, da pessoa com a qual você conversar, você vai ouvir suas orientações. Cabe a você ter o discernimento, né, de separar o joio do trigo, de ouvir tudo e reter o que é bom, como nos aconselhava os evangelistas. Então, é muito importante que nós tenhamos a sabedoria de filtrar o que a gente ouve. E só a nossa maturidade também é que vai determinar, né, até que ponto que nós estamos prontos para aproveitar o recurso que possa chegar para a gente, né, meus amigos, através dos conselhos de alguém. Então, o que eu quero dizer na prática? A pessoa que te deu o conselho pode ter se excedido? Eu não tenho como te falar porque eu não vi a conversa, né? Mas poder pode, como qualquer um de nós pode. Por mais que tenha boas intenções de ajudar, falar uma coisa para o outro, né? De uma maneira que incomode mais do que ajude. Mas, por sua vez, você não acha que você tem que ter também abertura para crescer espiritualmente e ter a maturidade de separar? Porque tem um ditado que costuma dizer o seguinte, gente: se incomodou, doeu, então leva para casa, porque é teu. O que é que isso quer dizer? Alguém te falou alguma coisa sobre o seu comportamento, mexeu no ego? Provavelmente é porque é verdade. Senão não incomodaria tanto. Então, analisa direitinho, com carinho, faça sua reforma íntima, sua autoanálise e siga adiante, dando um passo após o outro. Porque crescer espiritualmente não tem nada a ver com casa religiosa ou com orientação religiosa. Tem a ver com sua conexão com Deus, com reconhecimento do seu papel nesse mundo, não é? Abraçando a missão, o seu propósito de evolução, crescendo a cada dia, se perdoando, se compreendendo, compreendendo e perdoando o que te rodeia e construindo uma vida linda, não é? Educando e amando suas sombras e se integrando com seu eu sagrado. É esse o objetivo de todos nós, reconhecer a nossa parte divina e manifestá-la a cada dia que passa. Então, se a gente não tiver coragem de olhar algumas partes nossas que não são tão bonitas assim, aí fica difícil, né, da gente caminhar. Mas mesmo isso, a gente vai fazendo um passo de cada vez, tá bom? Outra pergunta aqui diz respeito a um companheiro que fala que está muito triste porque esperava que uma vizinha a ajudasse a reconhecer uma atitude que ela teve de caridade. Parece que ela foi ajudar o cãozinho da vizinha, uma companheira, na verdade, né? E a vizinha, infelizmente, não deu o devido valor, ainda achou ruim com ela. Acho que a vizinha maltratou um cachorrinho, um animal. Ela viu na rua dela, cuidou e a vizinha achou muito ruim. E ela fala: Poxa, Ricardo, por que as pessoas que fazem caridade sofrem tanto? Eu só quis ajudar. Minha querida, se você realmente quer fazer o bem, lembre-se, nós fazemos o bem para Deus, para a nossa paz interior, não para o reconhecimento dos outros. Veja você que Jesus, que foi Jesus, fez o que fez e foi ignorado por muita gente da sua época.
entende? Eu não estou dizendo que é fácil, né, receber ingratidão quando você faz algo de carinho e boa vontade. Mas, ao mesmo tempo, jamais deixe de fazer o que você acredita, de semear a luz e a paz ao seu redor porque alguém não te reconhece. Pelo contrário, às vezes isso vai valorizar ainda mais o seu crescimento perante Deus, né, o olhar divino com relação à sua atitude, pela grandeza de você se manter firme nos seus propósitos e ideais, apesar das dificuldades. Você fez o que tinha que ser feito, eu também faria do mesmo jeito que você fez, você me contou na história, cuidou do cachorrinho e pronto. Agora, o que a mulher falou, entra num vídeo e sai no outro, ora por ela, é sério. Faça o evangelho no lar, vibre pelo lar dela, porque para ela tratar o animalzinho dela da maneira como ela estava tratando, é porque ela está muito doente e certamente não se deu conta disso ainda. Então vamos vibrar por ela e por aqueles que espiritualmente estão do lado dela, que também precisam de muita luz. Lembre-se, quando a gente está buscando a luz, às vezes a gente atrai a escuridão, mas quem tem que iluminar a escuridão é quem tem luz, e não a escuridão dos outros apagar a nossa luz. Entende? Então, vibre no bem, porque o bem sempre vai vencer no final disso, não tenho dúvida. Meus amigos, eu sei que não é fácil, né? Ah, como eu sei, é um exercício constante, mas vale a pena. Gente, só lembrando, final dessa semana nós temos nossa viagem linda, estaremos em Uberlândia, cidade maravilhosa, vamos a Franca também, né? Esse é um final de semana com 2 palestras. Se você é de Franca, se você é de Uberlândia, se informe para você participar junto com a gente. Ambas as palestras estão sendo as inscrições feitas pelo Simpla, tá? Que é um sistema de inscrições online. SYMPLA, Simpla. Você coloca lá Simpla, Ricardo Mello, aparece as palestras. Eu não sei nem se tem vagas ainda, pelo que o pessoal me falou, mas pediram para eu divulgar. Estou divulgando aqui para vocês. Vai ser uma honra conhecer vocês aí de Franca e estar com vocês em Uberlândia, tá bom? Nesse sábado e domingo. E no mais é isso, gente. Nós lançamos hoje cedo o nosso vídeo, como lidar com seus conflitos. São 3 dicas, exercícios práticos que eu compartilhei para você aprender a lidar com seus conflitos, superar conflitos. Esse é um projeto que faz parte do Uninamastê. Para quem não sabe, o Uninamastê é a universidade, abre aspas, né, online que a gente está criando para você se desenvolver espiritualmente, materialmente, que vai ter muitas dicas para você vencer problemas financeiros também. E também, claro, melhorar seus relacionamentos. Então, esse vídeo já faz parte do lançamento do Uninamastê, que eu espero que vocês adorem. Tomara que dê certo. Quem sabe vocês passarem na seleção e conseguirem se inscrever. Tomara, para você estar junto comigo e com a minha equipe, mesmo aí na sua casa, e a gente poder te ajudar a ir rumo ao próximo nível da sua vida. Vai lá, assiste o vídeo. Né, tem 3 exercícios ótimos. Nossa, tem um então, porque é muito, muito legal. É o exercício número 2, que eu não vou te contar qual é, para você ter curiosidade e acessar o link. Se quem te enviou o áudio dessa pílula do Evangelho não te enviou o banner que a gente dispara, entra no site do Instituto Namastê, que está lá o link para você participar, para você acessar, institutonamastê.com.br, tá bom? Fiquem com Deus, luz e paz, e você já sabe, até breve, até muito, muito breve.